Então tá, povo. Aqui é o professor Fernando e a gente vai falar agora sobre as grandes navegações. O que são as grandes navegações? As grandes navegações é um período na história onde os europeus vão fazer contato com o restante do mundo através de navios, através de navegações pelo oceano. Esse período ele vai fazer com que Portugal vá se lançar na frente das demais nações europeias como uma grande potência marítima. Esse pioneirismo português, que é a palavra correta que a gente deve focar, vai se dar principalmente por uma questão de uma aliança que a gente vai ter entre a burguesia e a nobreza em Portugal. Por que aliança entre a burguesia e a nobreza? Portugal, ele era portocalis há bem pouco tempo atrás. E ele vai acabar fazendo a sua independência do que vai ser depois a Espanha. Na época nem Espanha tinha direito. Era Reino de Castela e Aragão, certo? E aí a gente vai ter ali uma nobreza que não tem apoio, não tem dinheiro para surgir como país, e a burguesia vai financiar essa nobreza. Aí quando Portugal vira país, a gente vai ter ali tanto os nobres quanto os burgueses com interesses semelhantes. A ideia de pegar e expandir para a navegação, ela é uma ideia que agrada muito aos burgueses. Então a gente vai ver uma coisa até engraçada que vai acontecer em Portugal que não acontece na França, por exemplo, não acontece na Inglaterra, que é essa aliança entre nobres e burgueses. Lá o negócio foi bem mais complicado, por isso que a gente vai ter umas revoluções bem sacanas para aqueles dois lados, que a gente vai ver mais adiante. Qual é a moral, então, da navegação? A moral da navegação é que Portugal, assim como a Europa, estava passando por uma crise. Essa crise econômica ela poderia ser resolvida conseguindo novas matérias-primas, novos produtos para o mercado consumidor, também novas terras para colonizar. E tudo isso fecha naquele momento que a Europa está vivendo. O caminho escolhido por Portugal era chegar até as Índias. E era o sonho de todo navegador encontrar uma rota segura para as Índias. Por que as Índias? As Índias, como chamam quase toda aquela região que vem da Índia em diante, ela é uma rota que há muito tempo a gente vai ver que ela já é muito ativa e muitos produtos que vão ter altos valores na Europa já circundam por lá. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma rota que vem desde a China, que é a Rota da Seda. A gente fica muito preso à história do Ocidente, né, e esquece que lá no outro lado do mundo já tinha civilização há muito tempo atrás, funcionando numa boa. Então essa Rota da Seda ela é famosa por vender seda. Quando eu tô dizendo seda é tecido, não papel de maconha, tá? E aí, junto com essa Rota da Seda, vinha um dos produtos que os europeus adoravam muito, que era especiarias. O que era a especiaria? A especiaria era tompeiro. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Tá, peraí. Quer dizer que os caras faziam uma viagem de navio até o outro lado do mundo, ameaçando morrer no meio do caminho, vítima de onda, do Kraken do Diabo 4, pra comprar tempero? Pois é. Tá, mas tudo isso pra ter um sazon? Não, cara. Na época, o tempero ele era uma forma de conservante. Você colocava ele na comida e você poderia comer. Vamos imaginar uma carne que já está há algum tempo ali, sem refrigeração, não tinha geladeira. E aí o tempero vai fazer com que essa comida, ela digira mais rápido, ele vai mais rápido, o cocô ali. E aí não vai ficar aquela pedra pesando na tua barriga. Então, o tempero, ele era muito importante para a conservação de alimentos. E tá. Então tá. Então, fazer uma banda dessas para ir comprar sazon era uma boa. Véi, pra ter uma ideia, a primeira viagem do Vasco da Gama pra Índia deu 5.000% de lucro. O que significa isso? Significa que se o maluco entrasse com 1 pila, ele voltava com 50 pila. Cara, é muita grana. Vale a pena botar um monte de maluco dentro de um barco, vale a pena afundar o barco pra conseguir chegar de novo se necessário. Valia muito a pena. Esses produtos eles têm um valor muito alto na Europa. Tá, mas tem que ir de barco, por que não vai a cavalo? Sei lá.
Lembrem-se, desde as cruzadas vão tentar reconectar a Europa com aquele cantinho ali do Oriente Médio. E aí, o que teve nesse caminho? Teve um monte de guerras com muçulmanos e tudo mais. Os muçulmanos, eles vão continuar em posse daquele canto ali do mundo. E aí, para chegar na Índia, por assim dizer, você tinha que passar pelos territórios dos muçulmanos. Então, desde as cruzadas, aquelas rotas de comércio ali por terra não estavam mais acessíveis. Quem tinha boas relações com os muçulmanos eram os comerciantes genoveses, venezianos. Eles faziam viagens de barco pelo mar Mediterrâneo até a beirada ali e compravam desses caras. Só que aí tu pensa bem, você vai ter que pagar o valor ali do muçulmano, vai ter que pagar o valor que o comerciante genovês ali tá colocando em cima, e depois, quando chega para vender na Europa, vai ter que colocar outro valor em cima. Meu filho, o capitalismo funciona assim. Então o produto vai chegar muito caro. A maneira mais fácil de você fazer isso acontecer era você pegar e ir buscar direto na fonte. Por isso que os portugueses vão investir muito nisso aí. Então, objetivos: encontrar novas rotas comerciais para a Índia, descobrir novas terras e buscar produtos para o mercado europeu. Tanto faz matérias-primas, mas em especial as tais das especiarias. Voltando para o pioneirismo português, Portugal então tem uma aliança entre nobres e burgueses para fazer com que as navegações aconteçam. O tamanho do comprometimento do rei vai ser facilmente identificável na criação da Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? A Escola de Sagres ela é uma escola de navegação. A Escola de Sagres ela vai ser responsável por pegar e difundir, espalhar todo o conhecimento acumulado sobre navegação moderna que tem. Na época não tinham grandes dados sobre navegação. A galera ainda acreditava lá, até hoje, né? Tem louco que acredita ainda, que vai chegar numa beirada e vai cair no abismo. Ainda acreditava-se em terra plana. E Portugal, até por estar ali na beiradinha ali da Península Ibérica, ele era obrigado a pescar em mar, enquanto o restante da Europa pescava no mar Mediterrâneo. Qualquer um que se perdesse ali no mar Mediterrâneo, na pior das hipóteses, ia bater na costa da África. E vice-versa, né? Saiu da África, na pior das hipóteses, vai bater ali na Europa. Agora, os portugueses, eles faziam uma coisa tradicionalmente muito mais perigosa, que era a navegação em oceano. Então, Portugal já tem uma pré-vantagem. Aí, com a Escola de Sagres, o rei vai fazer com que todos os conhecimentos da época a respeito de navegação sejam compartilhados nessa escola. Então, a gente vai ter mapas melhores, que vão começar a ser feito um estudo em cima da cartografia para poder fazer viagens mais apuradas. A gente vai ter lá instrumentos de navegação, como a bússola. Ela já existia, na real, na China, mas vai ser agora oficializada, por assim dizer, na Europa. A gente vai ter a caravela, vai haver a criação de um barco com uma proa bem mais parruda para aguentar o tranco ali das ondas e poder navegar em alto mar. Os barquinhos que a galera estava acostumada a utilizar para navegar no Mediterrâneo, se colocar ali no meio do Atlântico, por exemplo, já era, meu filho. Vamos ter também instrumentos de orientação, como o astrolábio, o quadrante. Eu gostaria de explicar, mas a gente já está em 8 minutos aí de vídeo. Ei, bati no microfone. Não vai rolar, tá? Mas para vocês terem uma ideia, esses dois instrumentos, só para vocês compreenderem, eles tinham a capacidade de medir ali a latitude no globo terrestre. Vão na aula de geografia ali, procurem sobre a latitude. Então, qual é a moral disso aí? Tu vai ter uma ideia de onde tu tá nesta altura aqui do planeta. Se tu tá aqui, se tá abaixo, onde é que tu tá. Isso é fantástico para poder fazer a navegação. Perfeito? E aí, com todo esse incentivo do rei e com todo esse pioneirismo português, é óbvio que a gente vai ter Portugal saindo na frente. Para vocês terem uma ideia, vamos dar só uma rápida corridinha aqui nos marcos portugueses da navegação, tá? Então ali, ó, em 1415, a gente vai ter a tomada de Ceuta, ali, importante entreposto comercial no norte da África. Um pouquinho mais adiante, a gente vai ter a ocupação em 420 das Ilhas da Madeira e Açores. A gente vai ter Bartolomeu Dias cruzando o Cabo das Tormentas em 1487. Tudo isso aí que eu tô falando até agora, ele já tá fazendo uma ocupação da África. Ele já tá começando a colocar uns postos comerciais
que Portugal vai manter muitos deles, até depois na época da escravidão, para roubar a gente da África. Já vale a pena vocês começarem a entender o que isso vai resultar. Aí, finalmente, em 1498, Vasco da Gama atinge as Índias, lá em Calicut, onde ele consegue fazer uma baita de uma compra e retornar para casa com muitos lucros. Não é à toa que Portugal vai continuar investindo tanto nas navegações que o negócio das Índias vai ser o principal vai ser a cereja do bolo ali para os portugueses. É onde eles vão focar todos os esforços deles. Em 1499, 1500, o Cabral vai chegar até o Brasil. Mas quando ele chega no Brasil, ele não encontra as tais especiarias. Ele nem estava na Índia. Apesar de chamar os índios de índio, foi estranho isso aí. Mas ele achava que eram os indianos. Quando ele vê que Portugal tá investindo numa terra... Desculpa, quando Portugal vê que está investindo numa terra que não tem especiarias, volta a necessidade de continuar botando a cabeça para o Oriente. Então o Brasil vai ser colocado de lado, vai ser chutado para escanteio. Certo? Só para finalizar, óbvio, com o passar do tempo, a gente não vai ter somente Portugal nessa briga. A Espanha vai entrar logo atrás. Tanto que a gente vai ter a descoberta, adoro essa palavra, a descoberta da América pelos espanhóis ali um pouquinho antes dos 1500, em 1492, não lembro mais. E posteriormente a gente vai ter a Inglaterra investindo em rotas comerciais, Flandres investindo em rotas comerciais, a Inglaterra até vai pegar pesado, criando a Companhia das Índias Orientais. Fazer o quê? Também ir para o lado do mundo para buscar essas tão sonhadas especiarias. Falou, povo. Qualquer dúvida, retorna, vê o vídeo de novo, mande as dúvidas embaixo e a gente vai conversando na seguida. Valeu!